Depois eu disponibilizo lá no ambiente para vocês, ok? Mesmo quem já assistiu, eu vou disponibilizar lá para quem não conseguiu participar aqui das nossas videochamadas, tá? Deixa eu só dar uma orientação. Eu sei que isso não vai servir muito bem para quem já entrou, né? Mas ajudem a avisar os colegas ali. Tentem entrar certinho, né? Aqui no meu é 8 horas, para a gente poder começar, porque senão depois que eu começo a apresentar os slides, fica difícil aceitar quem está entrando depois. Daí, talvez a pessoa vai ter que ficar esperando um pouquinho até eu conseguir acessar, para não ter que parar a apresentação ali no meio, tá? Mas assim que dá um tempinho, eu aceito quem entrou depois. Mas se você entrar antes, eu espero um pouquinho aí para a gente poder começar, né? E daí vai dar tudo certo com as nossas aulas, ok? Você não precisa deixar para fazer pergunta no final da aula, mas se você quiser, você pode. Entretanto, né, no decorrer da aula, você pode, se for necessário, ativar o microfone, fazer uma pergunta, ou mesmo já vai ali no chat deixando a sua pergunta, que assim que eu conseguir visualizar, eu já vou respondendo aí vocês. Beleza, pessoal? Outra coisa, se vocês entrarem com o e-mail institucional, aquele e-mail que vocês têm da Uningá, aí se você entrar atrasado, eu não preciso ficar aceitando, você consegue entrar direto, só tem que ficar aceitando quando você entra com o seu e-mail privado, tá? Se você entra com o seu e-mail de fora, não tem que ficar aceitando. Então, daí você não tem que ficar esperando se eu estiver projetando os slides para poder entrar ali. Beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Deixar ela no modo certo aqui para a gente poder projetar aqui e compartilhar. Ok? Compartilhou a tela com vocês aí? Ou não? Então dá um ok se compartilhou para eu saber que eu já começo. Beleza. Vamos lá então. A gente vai começar no conteúdo de enzimas, ok? Muito provavelmente todos vocês já ouviram falar sobre enzimas e devem ter uma ideia, pelo menos, do que é uma enzima, né? Talvez você até tenha ouvido falar uma frase que é bem famosa a respeito de enzimas e que diz o seguinte, né? Toda proteína é uma enzima, mas nem toda toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Então essa frase, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, é uma frase bastante famosa, né? E o que que essa frase ela diz? Ela diz assim, ó, existem proteínas que são enzimas, mas existem proteínas que têm outras funções. Isso a gente sabe. E a outra parte da frase ela diz assim: toda enzima, ou seja, qualquer molécula que tem função catalítica, e daí a gente vai ver que resumidamente a gente pode dizer que o papel da enzima é acelerar uma reação, toda enzima vai ser uma proteína. E quando a gente estudou as proteínas, nós vimos que as proteínas elas são polímeros de aminoácidos, ou seja, né, a proteína ela é formada por unidades menores, que são os aminoácidos, que estão unidos ali por ligações peptídicas para formar essas cadeias, que, para ser uma proteína, tem ali centenas, milhares de unidades desses aminoácidos numa cadeia, e numa estrutura tridimensional que vai ser importantíssima para que essa proteína, para que essa enzima desempenhe a sua função, ok? Então, quando a gente fala toda enzima é uma proteína, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que quase todas as enzimas são proteínas. Então, essa frase ela não está correta. Por quê? Porque foi descoberto um grupo bem seletivo, bem seleto
bem pequeno de moléculas de RNA e que tem função enzimática. E essas moléculas de RNA, nós chamamos elas de ribozimas. Então, quando você ouvir essa frase, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, parte da frase está correta. Ou seja, nem toda proteína é uma enzima. Mas existe um grupo bem específico de enzimas que não é proteica, que não é formada por aminoácidos. Professor, a gente vai estudar essas ribozimas? Não. Isso é a título de conhecimento. Aqui no nosso metabolismo, né, nas vias metabólicas principais, o metabolismo intermediário que nós vamos estudar, todas essas enzimas, tá, que nós vamos discutir no nosso metabolismo, são proteínas. Ok? Então, a maioria das enzimas é proteína. Aí a frase fica correta. A maioria das enzimas é proteína. Mas todas são? Não. Por causa de um grupo bem pequeno de moléculas de RNA, que eu disse que são as ribozimas, e que também tem função catalítica. Mas o que seria essa função catalítica? O que é catalisar reações químicas? Catalisar reações químicas, pessoal, nada mais é do que acelerar as reações. A reação química, na ausência de uma enzima, ela pode acontecer, mas a velocidade na qual ela acontece é muito pequena, é muito lenta. Tanto é que essa velocidade é incompatível com a vida, é incompatível com as necessidades que nós temos na célula. Se não existissem enzimas, as reações elas não aconteceriam na velocidade que a gente precisa. E é pelo fato das reações serem lentas é que nós precisamos dessas moléculas, que são as enzimas, que têm essa capacidade de acelerar as reações do nosso metabolismo. A gente vai ver, quando formos estudar lá as vias metabólicas, que para cada reação eu tenho uma ou mais enzimas envolvidas. E o papel dessas enzimas nada mais é do que, resumidamente, acelerar essas reações, para que essa reação aconteça numa velocidade compatível com a necessidade da célula. E além dessa enzima conseguir acelerar essa reação, essa enzima ela também faz isso com bastante seletividade. Além dela ser eficiente, ela é seletiva. E o que quer dizer que uma enzima é seletiva? Quer dizer que a enzima ela não vai catalisar, ela não vai acelerar qualquer reação. A enzima ela não vai se ligar a qualquer substrato. Nessa aula, a gente vai utilizar os termos substratos e produtos. O que é o substrato? O substrato é aquela molécula, que pode ser uma ou mais moléculas, que a enzima vai se ligar e vai transformar num produto. Então, eu tenho o substrato, que vai ser transformado num produto. O que é esse substrato? É uma molécula, uma ou mais moléculas quaisquer. O que é o produto? A molécula que foi gerada em decorrência dessa ação enzimática, dessa transformação que a enzima catalisou. E essa transformação que a enzima catalisa é uma transformação bem eficiente, é uma transformação bem rápida que vai acontecer. Okay? Então, se for para resumir, o que uma enzima faz? A enzima acelera as reações do nosso metabolismo. Ah, professor, é só a enzima que consegue acelerar a reação? Não, tá? Não é só a enzima que consegue acelerar a reação. Existem outras variáveis que também interferem na velocidade de uma reação. Mas aqui, para a gente, o mais importante é avaliarmos como as enzimas fazem isso. Ok? Então, tá ali a frase para vocês, né? A maioria das enzimas, tá? A maioria das enzimas, tá aqui, ó, é proteína. Por que a maioria? Porque tem uma exceçãozinha aqui, ó. Tem moléculas de RNA chamadas ribozimas que não
são proteínas. E uma coisa importante da gente lembrar a respeito das enzimas, uma vez que essas enzimas são proteínas, é que para que elas consigam exercer o seu efeito, para que elas consigam catalisar, para que elas consigam acelerar as reações, elas precisam estar com a sua conformação íntegra. Nós vimos lá no feedback que eu fiz da prova, né, aproveitando lá para revisar alguns conceitos do primeiro bimestre, que existe um processo que acontece com proteínas chamado desnaturação, que faz com que a proteína perca a sua estrutura tridimensional a ponto dela perder a função. Essas enzimas que nós estamos estudando aqui são proteínas e elas precisam daquela estrutura tridimensional, elas precisam daquela conformação nativa, que é a conformação da proteína dobrada, para conseguir exercer o seu efeito. Porque quando uma enzima vai interagir com um substrato, a interação que acontece é devido à similaridade, é devido a uma complementariedade entre a minha enzima e o meu substrato, entre a conformação da minha enzima, mais especificamente lá, do sítio ativo, do sítio de ligação da minha enzima, com a conformação do meu substrato. Então, se eu preciso ter uma determinada conformação, uma determinada estrutura para que aconteça essa ligação, essa interação, qualquer perda na conformação, na estrutura, vai fazer com que haja uma alteração, uma diminuição na atividade enzimática e até uma desnaturação completa e uma perda total dessa atividade da enzima. Então, a integridade da conformação de uma enzima é extremamente importante para ela conseguir desenvolver a sua atividade. E uma coisa que a gente tem que saber é que a enzima, quando ela catalisa uma reação, quando ela pega aquele substrato e transforma aquele substrato num produto, na maioria das vezes ela vai estar acompanhada, ela não vai estar sozinha. E participando dessa reação, juntamente com a enzima, nós temos os cofatores e as coenzimas. Então, quando uma enzima transforma um substrato num produto, além dessa proteína enzimática, além dessa parte proteica, eu posso ter, e na maioria das vezes eu tenho, uma outra molécula que também vai participar dessa reação. O cofator é uma molécula inorgânica que pode participar da reação. E a coenzima é uma molécula orgânica ou metalo-orgânica, então já é uma molécula mais complexa, que também vai participar da ligação, só que nesse caso, essa coenzima, ela vai participar desse processo, doando, por exemplo, um grupamento funcional ou aceitando um grupamento funcional. Quando a gente fala que uma enzima ela catalisa uma reação, é porque está acontecendo a transformação do substrato no produto. E às vezes essa transformação envolve a adição de um grupamento funcional ou a retirada de um grupamento funcional. Então, para que você adicione um grupamento funcional, alguém vai ter que doar esse grupamento funcional. E quem que é esse composto? Quem que é esse que doa o grupamento funcional? É a coenzima. Então, a coenzima, ela participa desse processo. Já os cofatores, que são íons inorgânicos, eles participam geralmente daquelas reações de óxido-redução, onde você tem, então, uma participação também bastante efetiva dessas moléculas. Então, pessoal, quando a gente fala em catálise de reações, você não vai ter só a enzima envolvida no processo. Você tem enzima, mas você também tem ali cofatores e coenzimas que podem estar presentes participando desse processo aí que nós temos. Ok? E eu coloquei aqui para vocês
alguns exemplos, tá? De cofatores e com quais enzimas eles se associam para que essa reação aconteça. E no próximo slide eu coloquei alguns exemplos ali de coenzimas. Então, só para exemplificar, né? Nós temos ali primeiro, ó, o cobre. Cobre mais 2, ok? Cobre mais 2. Ele pode ser um cofator que está associado a que enzima? Aqui, ó, citocromo oxidase. Tá? Então, citocromo oxidase é o nome da enzima que precisa desse cofator para conseguir realizar, né, catalisar a sua reação. E existem vários exemplos, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Ó, por exemplo, o ferro, que é um outro, né, íon metálico, que também pode ser utilizado pela citocromo oxidase, mas pode ser utilizado pela catalase, peroxidase e assim por diante. Tá? Só para exemplificar aí que as enzimas que estão atuando no nosso metabolismo precisam de outras moléculas também para exercer o efeito. Quando a gente for estudar a primeira via metabólica, que é a glicólise, a gente vai ver lá piruvato quinase, a gente vai ver lá exoquinase, glicose 6-fosfatase, piruvato quinase de novo, e assim por diante. São todas enzimas que precisam de cofatores. E algumas delas, né, vão precisar de coenzimas. Então, coloquei aqui uma tabelinha com alguns exemplos para vocês de coenzimas, tá? Pessoal, não fica preocupado não, que depois também eu vou disponibilizar os slides lá no material complementar para vocês, tá? Então, para você não ter que ficar pausando às vezes para olhar alguma imagem, alguma figura da nossa aula aqui, vai ter os slides lá para você poder estudar também, ok? Como um roteirinho, ok? Bom, então aqui, ó, exemplo de coenzima, biocina, ok? O que a biocina é? Ela é um doador de um grupamento químico, no caso aqui CO2. Olha a outra coenzima aqui, ó, coenzima A. O que ela doa? Grupamentos acil. Tiamina pirofosfato, ó. Tiamina pirofosfato. O que ela doa? Grupamentos aldeído. Piridoxal fosfato. O que é essa coenzima doa? Grupamentos amino. E assim por diante. Professor, de onde que vem essas coenzimas? Pessoal, essas coenzimas aqui, tá? Elas são derivadas, né? Elas são oriundas, basicamente, de vitaminas, tá? As vitaminas, elas são precursores para a síntese dessas coenzimas. Por isso que é tão importante, né? Você aí ter uma dieta balanceada. Por quê? Porque se você não tem essa coenzima, o que acontece com a velocidade das reações, com a atividade da enzima? Diminui. Por quê? Porque eu preciso da coenzima. Se aquela reação vai precisar de um grupamento amino, por exemplo, eu vou precisar de um doador desse grupamento amino. Então, tem que ter, por exemplo, lá a coenzima piridoxal-fosfato, porque se eu não tenho, quem que vai doar esse grupamento amino? Ah, professor, não sei. Então, não vai ter doador, então aquela reação não acontece. Então, piridoxal fosfato, né, é derivado da peridoxina, que é a vitamina B6. Aqui, ó. Então, tá vendo? Quando você ingere lá os nutrientes, né, quando você ingere vitaminas através da dieta, tá vendo aqui, ó, vitamina B1, B2, B12, folato e assim por diante, são precursores para a síntese de coenzimas. E como eu disse para vocês, as coenzimas elas vão doar grupamentos funcionais que vão ser importantes para que aquela reação catalisada pela nossa enzima aconteça. Beleza? Então, a gente tem a enzima, que é a parte proteica, que nós chamamos de apoenzima, que vocês estão vendo aqui, azul ou roxo, não sei como é que está aí para vocês a cor, tá? Mas isso daqui, ó, esse Ezinho aqui está exemplificando a minha enzima, só que como a enzima não trabalha sozinha, né, eu posso ter uma coenzima, que está aqui em rosinha, que vai se associar com a minha enzima. A enzima, só a parte proteica, a gente chama de apoenzima, ou apoproteína. Quando ela está associada com a coenzima, a gente chama de holoenzima.
que é a holoenzima? A holoenzima é a enzima completa, tá? Então, eu tenho aqui a apoenzima, a minha coenzima, que vai participar da reação, até junto, às vezes, com um íon metálico, que a gente chama lá de cofator. E aqui eu tenho a minha holoenzima, que é a minha enzima completa. Essa minha enzima completa é que vai desempenhar a sua ação. Como eu tenho nessa minha enzima completa uma parte proteica e uma parte não proteica, essa parte não proteica, que no caso aqui é a coenzima, é o grupamento prostético da minha enzima. Se você lembrar lá da aula de proteína, né? Nós vimos lá que existem as proteínas conjugadas. O que era uma proteína conjugada? Era uma proteína conjugada com uma outra molécula, por exemplo, um metal, metaloproteína. Uma proteína conjugada com um lipídio, lipoproteína. Uma proteína conjugada com carboidrato. E por aí vai. Então, lá eram proteínas conjugadas. Aqui, como essa enzima é uma proteína, eu também posso dizer que isso daqui é uma proteína conjugada. E que esse conjugado, essa molécula que se associa à minha enzima, eu chamo de grupamento prostético. Toda aquela parte que não é proteica da enzima é chamada de grupamento prostético. É igual você tinha lá a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio, e você tem o grupamento M. O grupamento M é o grupamento prostético da hemoglobina. No caso aqui é coenzima, é o grupamento prostético da enzima. Ok? Logicamente que essas coenzimas aí, elas têm nomes que são aqueles exemplos que eu mostrei no slide anterior. Ok? Então, a enzima completa, que agora sim pode se ligar a um substrato e transformar esse substrato num produto com a ajuda da coenzima ou de um cofator, nós chamamos de holoenzima. É a enzima completa. Beleza? É assim que vai funcionar. Eu tenho a enzima que está incompleta, só a parte proteica, a coenzima ou a proteína, e eu tenho a holoenzima, que é a enzima completa. Beleza? Vamos lá. Algumas características de enzimas. Para que a gente possa dar continuidade, para depois entender por que uma enzima acelera a reação, enfim, é importante a gente olhar para essas características. Não tem só essas, a gente vai ver algumas outras características no decorrer da aula, mas essas daqui são algumas características iniciais que a gente precisa discutir, ok? Então, primeira característica que a gente tem acerca das enzimas é que elas têm um enorme poder catalítico, ou seja, elas conseguem acelerar a reação muito, muito mesmo, tá? Quando eu falei lá no começo que a função da enzima era acelerar a reação, é porque ela faz isso e faz com vontade, tá, gente? Na ausência da enzima, a reação é lenta. E olha aqui até quantas vezes uma enzima consegue acelerar uma reação. Olha lá, 10 elevado a 17. Geralmente esse valor varia de 10 elevado à quinta a 10 elevado a 17 vezes. Ou seja, a enzima ela acelera muito a reação. Ela tem essa capacidade de acelerar bastante quando a gente compara a reação na ausência e na presença da enzima. Então ela tem um enorme poder catalítico, acelera muito mesmo. Não quer dizer que todas as reações vão atingir essa velocidade, porque existem fatores que influenciam para que a gente tenha um aumento na velocidade das enzimas, mas o fato é que elas podem acelerar as reações até essa quantidade aí, e é bastante, ok? Uma outra característica importante a respeito das enzimas é que elas são seletivas. E essa seletividade, ela abrange basicamente dois aspectos. Primeiro, ela é seletiva com relação ao substrato, que eu disse para vocês lá atrás que o substrato é aquela molécula que se liga na enzima. E isso quer dizer que não é qualquer substrato que vai se ligar. Esse substrato, para se encaixar, ele vai ter que ter uma conformação, ele vai ter que interagir
de determinada forma para que daí sim aconteça a ligação, o encaixe perfeito entre uma enzima e um substrato, e a gente vai ver que esse encaixe é um encaixe induzido, okay? A gente vai ver isso lá na próxima aula. E a outra, né, característica, o outro aspecto dessa seletividade é que essa enzima que se liga a um substrato, ela não vai fazer qualquer tipo de reação, ela não vai catalisar qualquer tipo de reação. Ela também é seletiva quanto ao tipo de reação que ela catalisa. E é por isso que você tem aí centenas, milhares de enzimas diferentes. Porque para cada reação eu preciso de uma enzima específica. Assim como a enzima não se liga a qualquer substrato, ela não consegue transformar aquele substrato em qualquer coisa. Ela não consegue, né, catalisar qualquer reação. Se ela faz, por exemplo, uma reação de óxido-redução, ela não vai fazer uma reação de conjugação, ou de hidrólise, ou de transferência de um grupamento funcional amino e assim por diante. Cada enzima, ela tem a capacidade de realizar um tipo de reação diferente. A gente vai ver que, na verdade, ela acaba realizando reações no sentido direto, né, e no sentido inverso. Mas são reações que ela realiza e que estão ali intimamente relacionadas, mas ela não catalisa qualquer tipo de reação. Tá? São reações específicas que as enzimas elas conseguem catalisar. E uma outra característica, né, muito importante a respeito das enzimas é que elas podem sofrer processos de regulação. Isso vai ser importantíssimo e a gente vai discutir isso bastante lá nas nossas vias metabólicas. Quando a gente for estudar lá, por exemplo, glicólise, que é a via glicolítica, onde você vai quebrar a molécula de glicose, esse carboidrato tão importante, e a partir dele extrair energia, nós vamos estudar ali 10 reações. E nós vamos ver que algumas dessas reações são catalisadas por enzimas que podem sofrer regulação. E o que é esse processo de regulação? Esse processo de regulação nada mais é do que fazer com que essa enzima trabalhe mais rapidamente ou mais devagar. Ou seja, acelerar ou desacelerar aquela reação. Regular uma enzima é tornar ela mais ativa ou menos ativa. Pensa comigo, pessoal. Se eu disse que a reação, na ausência da enzima, é lenta, é incompatível com as necessidades da célula, quer dizer que eu preciso da enzima para acelerar a reação. Então, se eu inativar a enzima, aquela reação vai acontecer? Não, por quê? A enzima está inativa, aquela reação é muito lenta. Agora, se eu ativar, se eu estimular a atividade daquela enzima, então aquela reação ela vai acontecer mais rapidamente. Então, nas vias metabólicas, a gente ou estimula a atividade de uma enzima ou inibe. Ou a gente ativa ou a gente inibe a atividade de uma enzima, para que aquela reação aconteça ou não. E essa regulação ela é feita de acordo com as necessidades da nossa célula. Logicamente, tá? É de acordo com a necessidade da sua célula que você vai inibir ou ativar aquela enzima. Por exemplo, né? Eu disse que a primeira via metabólica que a gente vai estudar é a glicólise. O que é essa glicólise? A glicólise é a quebra da glicose. A gente vai ver que isso acontece através ali de 10 reações até uma molécula de piruvato. Eu tenho uma via que é oposta a essa, que se chama gliconeogênese. Que a gliconeogênese é a nova formação do açúcar. É uma via pelo qual eu consigo, por exemplo, sintetizar glicose. O que eu quero que você entenda por enquanto, para compreender essa questão da regulação, é que essas duas vias são vias antagônicas, ou seja, numa via eu estou degradando glicose e na outra via, que é uma via oposta, eu estou sintetizando glicose. Aí eu pergunto para você, você acha que é interessante que essas duas vias metabólicas
aconteçam ao mesmo tempo ou em período de tempo diferente. Pensa aqui comigo. Será que a minha célula vai, ao mesmo tempo, degradar glicose e sintetizar glicose? Você não concorda que isso daí seria um negócio ineficiente? O que acontece? Em períodos onde eu preciso degradar glicose, a via glicolítica ela vai estar ativa. Aquelas enzimas que degradam glicose vão estar ativas. Agora, num momento onde eu não tenho a glicose ou a concentração da glicose está baixa, eu não vou degradar a glicose. O que eu vou fazer agora? Eu vou sintetizar glicose. Então, vai ser uma via oposta. Então, aquelas enzimas que degradam glicose, agora elas precisam estar o quê? Inativas. E eu vou precisar estimular a atividade daquelas enzimas que sintetizam glicose. Então, vias diferentes são reguladas de forma a que você consiga otimizar o processo. A mesma coisa, por exemplo, de você estar no estado de jejum ou no estado alimentado. Quando você está no jejum, você vai precisar degradar nutrientes que estavam armazenados. Por exemplo, às vezes você vai até degradar proteína, né? Só que se você está no estado alimentado, você acabou de se alimentar, você precisa degradar proteína e lipídio como forma de obter energia? Não, por quê? Porque você tem carboidrato, você tem outras fontes de energia disponíveis. Então, aquelas enzimas que degradam lipídio, que degradam proteína, agora, nesse momento onde você está alimentado, elas não precisam estar ativas. Então, o que a sua célula faz? O que o seu corpo faz? Regula. A gente vai ver que esse processo de regulação, ele é bem complexo, mas na maioria das vezes nós temos hormônios envolvidos nesse processo de regulação. E outras moléculas que também podem agir diretamente sobre enzimas. Mas o fato é que quando você quer regular uma reação, quando você quer regular uma via metabólica, você vai em que ponto dessa via? Você vai em cima da enzima. Por quê? Porque se a enzima está inativa, a reação não acontece. Se a enzima está ativa, a reação acontece. Quanto mais ativa, mais rápida essa reação vai acontecer. Então, essa daqui é uma característica bastante importante, tá? Então, revisando as características aqui sobre enzimas. Elas conseguem acelerar bastante uma reação, elas são seletivas, tanto com relação ao substrato, quanto com relação à reação que elas vão catalisar, e elas podem ser reguladas de acordo com as necessidades da célula. Essas são características importantes aí que nós temos a respeito das enzimas. Beleza? Perguntas até aqui, pessoal? Se vai tendo pergunta aí no decorrer da aula, vai colocando aqui no chat que de tempo em tempo eu vou dando uma olhada aqui para ver se está ficando alguma dúvida, tá? Estão perguntando aqui se depois eu vou postar a aula. Vou, tá? Depois que eu terminar a aula aqui, é só o tempo dela carregar lá no Drive, eu já vou disponibilizar para vocês lá no ambiente e já vou colocar a atividade da semana também, tá bom? Eu não sei se eu já pus a atividade da semana, eu acho que não. Mas eu já vou mostrar aqui na aula qual que é a atividade dessa semana, que eu vou passar para vocês, tá? E já vou postar lá no ambiente, beleza? Bom, vamos continuar. Nomenclatura enzimática. Vocês já devem ter percebido, né, pelos slides que eu mostrei, lá pelas tabelinhas, por exemplo, que as enzimas elas têm alguns nomes aí meio complexos, né, meio complicados. Por quê? Porque são nomes que talvez você não esteja acostumado a ouvir aí, não seja usual para você. Ok? Mas você deve ter percebido que a maioria dos nomes das enzimas que eu mostrei ali para vocês, elas têm um sufixo ase. Ou seja, elas terminam com ase, né? Então, eu mostrei, por exemplo, lá, piruvato quinase, eu mostrei lá, hexoquinase, e por aí vai. Sufixo ase é bem comum,
tá? No nome de enzimas. Eu coloquei exemplo aqui, urease, DNA polimerase e assim por diante. Sempre que você olhar um ase, você vai pensar que aquilo ali é uma enzima, ok? Mas às vezes o nome da enzima ela não termina em ase. Por exemplo, pepsina, lisozima, não termina em ase. Tripsina também não termina em ase. Ah, professor, por quê, né? Porque não tem uma regrinha assim, tá? Às vezes, o nome foi dado, quando descobriram aquela enzima, devido à função que ela desempenha, ou, né, relacionado ao local onde ela foi descoberta, ou tem até a ver com quem descobriu, e assim por diante, tá? Mas você vai ver que a maioria das enzimas, elas terminam com ase, mas não tem uma regrinha para você ali, ah, isso aqui é uma enzima. Se terminou com ase, provavelmente é, tá? Agora, mesmo que não terminou em ase, pode ser enzima. Também você vai ter que conhecer os nomes das enzimas. Ah, professor, tem que conhecer todos os nomes de enzimas? Não. Você vai ter que conhecer o nome das principais enzimas envolvidas nas principais vias metabólicas, que geralmente são aquelas enzimas que podem sofrer regulação, tá? Existe um outro sistema, né, uma outra nomenclatura, que é uma nomenclatura e uma classificação internacional de enzimas, que daí utiliza letras e números. Para que daí todos os cientistas falem a mesma língua e que daí quando tem uma publicação, enfim, você sabe que é aquela enzima X, porque esse nome usual pode variar aí de acordo com o país, ok? O que a gente vai estudar aqui? A gente vai utilizar os nomes usuais que são geralmente, né, utilizados, ok? Mas não se preocupe, conforme você precisar saber o nome de alguma enzima, eu vou falando para vocês aí. Nessa aula aqui não tem que ficar decorando o nome de enzima. Os nomes das enzimas que vocês vão precisar saber é depois que a gente começar lá as vias metabólicas, e daí sim você vai ter que saber o nome de algumas enzimas que são importantes. Beleza? Bom, vamos lá. Professor, já entendi que o papel da enzima é acelerar a reação, tá? Já sei que ela acelera a reação, que a reação na ausência da enzima é muito lenta, e é por isso que a reação ela precisa ser acelerada por enzima. Mas por que essa reação, na ausência da enzima, ela é tão lenta, né? Por que ela não acontece, ou acontece muito pouco? É porque existem alguns problemas que precisam ser contornados para a reação acontecer. E o primeiro probleminha que a enzima consegue contornar é o seguinte: quando você tem uma molécula num ambiente químico, muitas vezes essa molécula ela vai estar estável em um ambiente favorável. Como assim? Aquela molécula, ela quer ficar daquele jeito. Ela não vai sofrer uma transformação do nada. Pensa comigo aqui. Você tem dois aminoácidos livres. Você acha que, por uma força do acaso, esses dois aminoácidos vão chegar perto e vão fazer uma ligação peptídica do nada, assim? Tem dois aminoácidos, aí os aminoácidos se aproximam e aconteceu uma ligação peptídica. Não, não é assim que acontece, tá? Quem que vai fazer essa ligação peptídica? Quem que vai unir esses aminoácidos? Uma enzima. Por quê? Porque para eles é mais confortável, né? Para eles é mais fácil continuar daquele jeito, porque eles estão estáveis naquela conformação e num ambiente favorável. Eles não querem, né, formar uma molécula mais complexa. Isso até vai contra lá os princípios da entropia, né? A gente não viu que o universo ele tende ao caos. Mostrei isso lá na primeira aula, onde eu falei dos tópicos que a gente ia estudar no decorrer do ano. Entropia, desordem. Então, quanto mais desorganizada, a tendência é desordem. Então, o aminoácido, por ele fica livre. Por quê? Porque enquanto livre, né, a molécula está estável e no ambiente favorável. E outra coisa que acontece,
Quando você tem uma reação, a reação ela não acontece num passe de mágica com o substrato sendo transformado num produto sem passar por nenhum estado transitório, por nenhum intermediário. Quando você vai transformar uma molécula em outra, quando uma reação química vai acontecer, você passa por intermediários que muitas vezes são intermediários instáveis. O que significa dizer que esse intermediário é instável? Significa dizer que existe um estado de transição que pode ser retornável ao estado inicial. Você tem o seu substrato, que você quer transformar num produto. Só que até esse substrato ser transformado em produto, ele vai sofrendo uma transformação na estrutura e ele passa por uma forma intermediária instável, que pode retornar ao estado original, ou essa reação ela pode se completar até a formação do produto. Isso acontece, tá, na ausência de enzimas. Por quê? Porque na presença da enzima, é a enzima que vai proporcionar um ambiente específico, um ambiente adequado, um ambiente ali confortável, vamos dizer assim, para que essa reação aconteça mais rapidamente. Então, é a enzima que vai se ligar aos substratos, por exemplo, ali, a 2 aminoácidos, e que vai catalisar aquela reação, aquela formação da ligação peptídica. Ela que vai fornecer um ambiente adequado para essa reação acontecer. Porque se esses aminoácidos eles estivessem livres ali no meio aquoso, e até muitas vezes ali distantes um do outro, eles não iam acontecer. Lembra que a ligação peptídica ela vai acontecer especificamente entre o carbono do grupamento carboxil de um aminoácido e o nitrogênio do grupamento amino do outro? Então, se as moléculas, por exemplo, elas nem estão alinhadas e elas se trombam ali, você acha que vai acontecer ligação peptídica? Não vai. Só que quando você tem uma enzima, a enzima ela vai se ligar a essas moléculas já na posição adequada para que essa reação aconteça. E é ela que vai favorecer, ela que vai fornecer, né, todo o ambiente, tudo que é necessário para essa ligação acontecer. A gente viu, por exemplo, que lá na ligação peptídica tem que sair uma molécula de água. Então, o que acontece? Ali no sítio ativo da enzima, existem aminoácidos, existem coenzimas participando dessa reação que vão aceitar essa molécula de água, para que daí sim a ligação peptídica aconteça. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, aleatoriamente, tá, quando as moléculas elas estão ali sozinhas, quando não tem enzima presente, aquela reação ela não vai acontecer. Ou vai acontecer numa velocidade que é muito lenta. Por quê? Porque elas estão estáveis, num ambiente favorável, muitas vezes elas têm que passar por estados transitórios onde os intermediários são estáveis, e isso dificulta a reação. Então, para facilitar isso, eu preciso de uma enzima que vai proporcionar esse ambiente adequado, esse ambiente específico para essa reação acontecer. É assim que funciona, ok? Aí você pode pensar assim, professor, onde que é esse ambiente, né? Onde que essa reação vai acontecer? Pessoal, existe um local na enzima que a gente chama de sítio ativo, ou sítio de ligação, tá? Esse sítio ativo, ou sítio de ligação, nada mais é... esse sítio ativo, ou esse sítio de ligação, nada mais é do que um bolsão. É uma cavidade onde o meu substrato vai se ligar. Então, aqui na imagem, você tem aqui em cinza, né, essa estrutura tridimensional, uma enzima qualquer, que no caso aqui é a enzima quimotripsina. Okay? Então, essa enzima ela tem um local aqui. Esse local aqui é o sítio ativo da enzima, onde o substrato chega e se encaixa. Qualquer substrato? Não, porque a gente viu que a enzima ela é seletiva. Então, quem que vai se ligar aqui? Só o substrato específico dessa enzima. Então, ele vai ter aqui um local, um ambiente, que geralmente é uma cavidade,
e é por isso que a enzima ela tem que ser grande, ela tem que ter uma estrutura tridimensional grande, complexa, para que esse substrato ele consiga se ligar nessa enzima. E por que ele se liga? E por que não é qualquer substrato que se liga? Pensa comigo, pessoal. Essa enzima é uma proteína. E ela é formada por quê? Por aminoácidos, por resíduos de aminoácidos. Então, quer dizer que aqui no sítio ativo, eu tenho aminoácidos. Nesse caso aqui, ó, tem serina, na posição 195. Eu tenho a histidina na posição 57, exemplificando resíduos de aminoácidos que estão presentes aqui no sítio de ligação e que vão interagir com o substrato. Com qualquer substrato? Não, com aquele substrato que tem aquela conformação, que tem aquela configuração ideal para encaixar aqui. Então, não é qualquer substrato que chega e entra ali. Não, é um substrato específico. O fato é que existe um local denominado sítio ativo, e é nesse sítio ativo que o substrato se liga, e é aqui que eu tenho esse ambiente adequado, esse ambiente aí, para que a reação possa acontecer. Ok? Então, você tem que entender que existe uma enzima com uma estrutura tridimensional, que essa enzima vai ter um local específico onde o substrato vai se ligar, que é chamado de sítio ativo. É uma cavidade onde esse meu substrato se liga à minha enzima. Beleza? Bom, de maneira geral, como é que funciona uma reação? Vamos aqui nos exemplos aqui, nas nossas imagens, para tentar entender como é que isso funciona. O que está em cinza aqui seria a nossa enzima, com o seu sítio ativo, com o seu sítio de ligação. O que está em verdinho é o nosso substrato que vai se ligar à enzima. Então, você consegue observar que tem um momento onde a enzima está separada do substrato, e daí esse substrato vem e se liga na minha enzima. Esse complexo a gente chama de complexo enzima-substrato, quando o substrato está ligado à enzima. O que a enzima vai fazer agora? Ela vai catalisar, ou seja, ela vai transformar esse substrato num produto. Quando eu transformo esse substrato num produto, eu tenho um novo complexo, que agora é o complexo enzima-produto. Depois que eu formei o produto, o que a enzima vai fazer? Ela vai liberar os meus produtos. Está vendo aqui? Ó, liberei os produtos dessa reação. Os produtos eles saíram do sítio ativo da enzima. E depois que esses produtos eles saíram do sítio ativo da enzima, a minha enzima agora está disponível para se ligar a um novo substrato. Isso quer dizer que eu não estou gastando enzima nesse processo. Eu tenho a enzima, ela se liga no substrato, transforma esse substrato num produto, eu libero o produto da minha reação e essa enzima ela é regenerada, podendo se ligar a um novo substrato para transformar num novo produto. É assim que funciona a enzima de forma bem simples, né? De forma bem resumida. Substrato se ligando à enzima, sendo transformado num produto e depois sendo liberado. Mas como a gente já discutiu, não é qualquer substrato que vai se ligar à enzima, porque tem que existir uma especificidade entre a conformação desse substrato com a minha enzima, e não é qualquer reação que essa enzima vai catalisar. Ela vai catalisar uma reação específica. Ou seja, eu preciso da enzima para poder transformar o meu substrato num produto. Professor, por que eu preciso? Já falei, porque a reação na ausência de uma enzima, ela é muito lenta. E daí, através desse gráfico aqui, eu vou tentar explicar melhor por que a reação é lenta na ausência da enzima, ok? Vamos tentar lá. Primeiro vamos entender o gráfico aqui, o que a gente tem nele, tá?
Nesse eixo aqui, ó, nós temos a energia livre, que é a energia livre de Gibbs, o Gzinho, ok? Energia livre de Gibbs, que é a energia apta para realizar trabalho. E no outro eixo aqui, né, das coordenadas, nós temos o quê? A reação acontecendo, o progresso da minha reação. Professor, que reação é essa? É um Szinho, que é um substrato, sendo transformado num produto, ok? Então, tem aqui, ó, um substrato que vai ser transformado num produto. Você concorda comigo que a energia do substrato é maior do que a energia do produto? Ok? Ó, a energia do substrato é maior do que a energia do produto. Então, quer dizer que eu estou saindo de um estado de maior energia, ok? Você está saindo aqui, ó, de um estado de maior energia para um estado de menor energia. O produto tem menos energia do que o substrato, ok? Se você calcula essa variação de energia, você vai ver que a variação da energia livre é uma variação negativa, tá? Se você calcular esse ΔG aqui, ó, você vai ver que esse ΔG ele é negativo. Lá na aula de bioenergética e metabolismo, a gente vai explorar melhor essa questão do ΔG ser negativo, positivo, a diferença de uma reação exergônica para uma reação endergônica. Tudo isso a gente vai discutir lá na aula de bioenergética e metabolismo. Mas o fato é que essa reação aqui, que eu estou exemplificando, é uma reação exergônica, que libera energia. Eu estou saindo de um estado do substrato de maior energia para um estado de menor energia. Só que, quando você olha para o progresso, para a coordenada da reação, você observa que eu estou saindo de um estado de menor energia, de maior energia, perdão, para menor energia, só que eu estou passando por um estado de transição que é de maior energia. Aqui em cima, pessoal, ó, aqui em cima, eu tenho um estado que é de maior energia. Esse é o estado de transição. Lembra que eu falei que a reação ela não acontece num passe mágico, em que o substrato é transformado em produto? Geralmente eu passo por intermediários que são o quê? Instáveis. Estados de transição que são estáveis. É isso que acontece aqui, ó. Então, a reação ela está acontecendo, tá? Aqui você não tem enzima, beleza? Não tem enzima envolvida aqui no processo, não. É uma reação qualquer sem a presença da enzima. Então, pensa comigo, ó. Esse substrato, para a reação acontecer, para ele ser transformado em produto, ele tem que atingir um estado de transição de maior energia. E depois que ele atingiu esse estado de transição de maior energia, como esse estado de transição é um estado instável, essa reação ela poderia voltar para cá. Ou ela poderia se completar até a formação do produto. Então, para qual lado vai? Não sei, porque isso daqui não tem enzima catalisando a reação. O fato é que eu vou precisar atingir um estado de transição que é de maior energia. Essa energia necessária para atingir esse estado de transição a gente chama de energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é a energia necessária para atingir o estado de transição. Que, como a gente consegue observar aqui, é um estado de maior energia. Para sair de substrato até o estado de transição, eu tenho que absorver, eu tenho que ganhar. Alguém vai ter que fornecer energia para o processo. Por isso que essa reação ela não acontece espontaneamente numa velocidade significativa. Por quê? Porque para eu transformar substrato em produto, eu tenho que ganhar energia, eu tenho que atingir um estado de transição que é de maior energia. Se eu quisesse fazer essa reação no processo inverso, piorou, né? Porque eu estou saindo de um estado de energia menor ainda
para chegar nesse estado de transição maior e depois vir para cá. O que eu quero que vocês entendam é que a reação ela acontece num processo, onde o substrato vai ser transformado num produto em etapas. E existe uma etapa, um estado de transição que é de maior energia e precisa ser atingido para a reação se completar. Ou seja, essa energia ela tem que ser fornecida. E como essa energia é uma energia de ativação alta, essa reação ela acontece lentamente. Aí você já pode começar a pensar, professor, então quer dizer que sem enzima, essa reação é lenta porque eu tenho que atingir um estado de transição de alta energia. Por que então que uma enzima ela consegue acelerar uma reação? Simples, né? Ela consegue acelerar a reação porque ela vai diminuir essa energia de ativação. Se essa energia de ativação é uma energia muito grande, o que a enzima vai fazer? Vai diminuir essa energia de ativação, tá? É o que a gente pode ver nesse slide aqui, ó. Aqui eu tenho a minha energia de ativação. Esse ΔG aqui, ó, tá? É a energia de ativação da reação não catalisada, na ausência de enzima. O que a enzima faz? Diminui a energia de ativação, tá? Já volto ali. Então, vamos lá. Sem a enzima, o substrato tem que atingir o estado de transição de maior energia para depois se transformar em produto. Essa energia a gente chama de energia de ativação. Então, por que a reação é lenta? Porque você precisa de uma energia de ativação alta para atingir um estado de transição. Então, o que eu vou precisar para aumentar a velocidade da reação? Eu vou precisar de enzimas. Professor, mas só enzima que acelera a reação? Não, existem outros fatores que também podem aumentar a velocidade de uma reação. Mas esses outros fatores, como por exemplo temperatura e pressão, não são fatores que a gente vai conseguir controlar na nossa célula, no nosso corpo. Você não vai ficar mexendo na sua temperatura para aumentar a temperatura e aumentar a velocidade da reação. Você não vai mexer na pressão do seu corpo, você nem consegue, né, alterar a pressão para que essa reação aconteça mais rapidamente. Mas essas são variáveis que interferem na velocidade. Quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, mais rápida vai ser uma reação. Isso você pode fazer, por exemplo, num laboratório. Quando a gente voltar com as nossas aulas práticas, tem reação que a gente precisa aquecer. Para que a gente aquece? Para a reação acontecer mais rápida. Quando você vai lá e utiliza uma panela de pressão, o que você está fazendo? Você está, além de aumentar a temperatura, porque você está fazendo isso no fogo, você está aumentando a pressão para que aquela reação, que no caso é o cozimento que você está fazendo ali, né? Sei lá o que você está fazendo na panela de pressão, aconteça mais rapidamente. Então, aquela reação acontece mais rápido, por quê? Porque você tem um aumento de temperatura e aumenta a pressão. Né? Tem gente que faz, por exemplo, arroz na panela de pressão. Por quê? Porque é mais rápido. Se você colocar o arroz com água e deixar lá na panela sem esquentar, vai cozinhar? Não. Então, o que você faz? Você aumenta a temperatura. E se você quer fazer mais rápido ainda, você aumenta a temperatura e a pressão. Pega uma panela de pressão e faz o arroz lá. Ok? Então, temperatura e pressão influenciam na velocidade de uma reação. Ok? Mas no nosso corpo, como a gente não vai ficar mexendo nessas variáveis, o que a gente precisa? De enzimas. E por que as enzimas aumentam a velocidade? Porque elas diminuem a energia de ativação. Então, como eu estava mostrando, nesse gráfico, ó, em preto é a reação não catalisada, ou seja, sem a enzima, tá? Sem a enzima, olha aqui, a energia de ativação, ela é alta, ok? Sem a enzima, energia de ativação alta. Agora, na presença da enzima, olha aqui a reação, ó, que está em azulzinho. Eu tenho a formação do complexo enzima-substrato, depois a formação do complexo enzima-produto, mas a minha energia de ativação agora ela é menor. Ok? A minha energia de ativação é uma energia menor. Então, pessoal, o que a enzima faz para poder acelerar uma reação? Diminui a energia de ativação. Agora, como ela consegue diminuir essa energia de ativação?
aí é outros 500. Isso a gente vai estudar na nossa próxima aula. Por que que ela consegue diminuir tanto assim a energia de ativação? Mas o fato é que, por enquanto, você tem que saber que ela acelera a reação porque ela diminui a energia de ativação de uma reação. Beleza? Até aqui? Vamos lá. Mais algumas características para a gente poder terminar aqui. Mais algumas características a respeito de enzimas, ok? Vamos lá. E depois eu mostro para vocês qual que é a atividade que vocês vão ter que fazer nessa semana aí, para entregar na semana que vem, ok? Primeira característica, falar. Qualquer enzima que catalise a reação substrato-produto também catalisa a reação produto-substrato. Volta aqui comigo. Aqui eu estou mostrando que esse substrato está sendo transformado nesse produto. Mas essa reação pode acontecer no sentido inverso? Pode. A enzima ela pode tanto transformar A em B quanto B em A. A gente está chamando de substrato em produto. Mas o fato é que a enzima ela pode pegar aquele produto e transformá-lo de novo em substrato. Ela consegue catalisar a reação em ambos os sentidos. No sentido direto e no sentido inverso. Pega a ligação peptídica, né? Você uniu dois aminoácidos, ok? Então, existe uma enzima que catalisa a ligação peptídica. Essa mesma enzima consegue quebrar agora essa ligação peptídica e liberar os aminoácidos? Consegue. Então, você tem a mesma enzima podendo fazer as reações nos dois sentidos. Quer dizer que é a mesma enzima que vai fazer? Não quer dizer. Inclusive, a gente vai ver que, às vezes, quando você quer fazer a reação no sentido oposto, no sentido inverso, você vai ter que trocar a enzima. Mas não é porque a enzima ela não faz a reação. É porque naquelas condições, aquela reação não vai acontecer, mas ela faz. Em outras condições, ela poderia fazer, por exemplo. Tá? Então, o que você tem que entender? A enzima ela consegue tanto transformar substrato em produto, quanto produto em substrato. O papel da enzima, pessoal, é acelerar esse processo, independente se é de A para B ou de B para A. O que a enzima faz? Acelera a interconversão. E ela acelera essa interconversão sem ser gasta. Lembra que eu falei que você tem a enzima e o substrato, aí o substrato se liga, você formou o complexo enzima-substrato. Aí a enzima transforma o substrato em produto, você tem um novo complexo, enzima-produto. E depois a enzima libera o produto e é regenerada, essa enzima pode se ligar a um novo substrato, ou seja, ela não foi gasta. E além dela não ser gasta, tá? Você pode utilizar essa enzima novamente, ela não vai alterar o equilíbrio químico daquela reação. Vocês sabem que toda reação tem uma constante de equilíbrio, tem um equilíbrio químico. E cada reação ela vai ter um rendimento. Então vamos supor que você quer transformar aqueles substratos em produto, tá? Na maioria das vezes, uma reação ela não vai ter um rendimento de 100%, ou seja, não é todo substrato que vai ser transformado em produto. Às vezes é 90%, 80%, 70%, enfim. Vamos supor que a reação que você está catalisando aí é uma reação que tem um rendimento de 90% sem a enzima. Então, você tem o substrato sendo transformado em produto, essa reação ela vai atingir o equilíbrio, ou seja, ela para, na verdade é um equilíbrio dinâmico, quando eu formo 90% do meu produto. Quando eu coloco uma enzima, a enzima ela não vai agora formar 100%. Ela não vai alterar esse ponto de equilíbrio. Ela não vai mexer no equilíbrio químico. A única coisa que a enzima vai fazer é que você vai conseguir atingir esse equilíbrio mais rapidamente. Você vai chegar nesses 90% mais rápido. Sem enzima, você demora para chegar nesses 90% de produto. Com a enzima, você chega nesses 90% rapidamente. Só que não quer dizer que você vai chegar em 100% com a enzima. Por quê? Porque a enzima, ela não altera o equilíbrio químico. A única coisa que ela faz é acelerar a reação. Você atinge o equilíbrio mais rapidamente, só que
o equilíbrio químico ele não é alterado, ok? Então, pessoal, essas são as principais características das enzimas que nós temos. Tínhamos falado lá atrás que a enzima ela tem um enorme poder de catálise, podendo acelerar a reação até 10 elevado a 17 vezes. Vimos lá que as enzimas elas eram seletivas, tanto com relação ao substrato quanto à reação que elas catalisam. Vimos também que elas poderiam ser reguladas de acordo com a necessidade da célula. E aqui a gente viu que ela faz o quê? Tanto pode transformar substrato em produto quanto produto em substrato. Ela apenas faz esta conversão, ela faz com que você consiga atingir o equilíbrio químico mais rapidamente, contudo sem alterar esse equilíbrio químico, ok? Então, essa daqui é a primeira parte da nossa aula de enzimas. Na semana que vem, a gente vai estudar a segunda parte da aula de enzimas, e eu vou postar lá para vocês, tá? No ambiente, a atividade, que é basicamente essas duas perguntinhas que eu coloquei aqui no slide sobre o poder catalítico e especificidade da enzima, tá? Então, você vai responder para mim nessa semana como é que ocorre o aumento de velocidade altamente seletivo das reações catalisadas por enzimas e qual é a fonte de energia para esta grande diminuição nas energias de ativação de reações específicas. Você vai pesquisar isso, você pode acessar lá o livro Minha Biblioteca, né? Vai lá no sistema Minha Biblioteca e acessa lá o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, entra lá no capítulo de enzimas que você vai conseguir responder essa pergunta. Já vou deixar disponível para vocês também os slides lá no ambiente, como roteiro de estudo, e assim que completar a gravação aqui dessa nossa aula, dessa videochamada, também vou disponibilizar lá para vocês a gravação para quem não conseguiu assistir. Beleza, pessoal? Sobre enzima, tá? Sobre enzimas, essa primeira aula é isso daqui, tá? Na semana que vem, a gente vai no mesmo horário aqui, mesmo link, fazer a segunda parte aí da nossa aula de enzimas, ok? Pessoal, as notas até dia 22, tá? Até sexta-feira eu lanço. Só tem que tomar cuidado na hora de ver as notas lá, que às vezes já tem uma nota no LMS, mas não tem no diário de classe, então eu não sei qual que vocês estão conseguindo visualizar, ok? Mas se tiver alguma dúvida, conforme eu for lançando as notas, se tiver alguma dúvida, professor, eu não lancei ainda as notas lá da atividade no sistema, eu acho que vocês só devem estar conseguindo ver a nota da prova objetiva, que é aquela que já sai na hora, que vale 2,5, tá? E a nota da dissertativa. Eu acho que você já deve estar conseguindo ver a nota da dissertativa. Lá na nota da dissertativa, tá? Dentro daquela nota, tá a justificativa, ok? A justificativa que vale mais 2,5, e tem também lá a parte das dissertativas, ok? Que vale mais ali o restante dos pontos. Ok? Depois, se alguém tiver dúvida com relação à prova específica, eu posso ir tirando, tá? Depois, deixa só eu lançar primeiro as notas lá, aí qualquer dúvida que tiver com relação a alguma das notas, vocês vão me perguntando.